Uns acham que o discurso científico se faz, por exemplo, cumulativamente. Isto é, nós vamos somando pouco a pouco as conquistas feitas duramente por cada cientista ao longo dos séculos, e isto vai crescendo de um modo meio errático, porque a progressão não é nunca linear, nunca é feita em linha reta. A ciência é feita muitas vezes com desvios, com retrocessos, com voltas, com retomadas de temas antigos que julgaríamos há muito solucionados, mas que, de repente, o fato de terem aparecido uma solução, e até em outro campo do saber, de determinado problema, que, de repente, faz surgir aquele antigo sob uma nova luz, sob um novo aspecto, e você compreende coisas que não compreendia, então. E isso a semiótica faz com um poder extraordinário, o de retornar a temas antigos, a tal ponto que esse é um dos segredos, por exemplo, da obra do Saussure. Quando eu fiz a Identidade de Diferença, eu sublinhei que nós tínhamos pelo menos 4 Saussure diferentes. Quer dizer, o primeiro Saussure que se reconheceu, ainda quando ele estava vivo, foi o único de que os contemporâneos dele tomaram conhecimento, foi o Saussure sânscritista. Isso é, especialista em línguas estrangeiras, um homem que tinha uma formação específica naquele campo, e ele foi o primeiro que se reconheceu, os demais não foram reconhecidos. Os demais foram reconhecidos ao longo do tempo. Por exemplo, o Saussure, linguista estrutural, não foi compreendido sequer pelos melhores alunos dele. Eu estava lembrando também, ainda hoje, que certamente o melhor linguista francês dos anos 30, na França, foi Meillet, Antoine Meillet. E o Meillet diz coisas de Saussure que absolutamente não têm sentido. E foi aluno de Saussure, aluno pessoal de Saussure. O mesmo fez Bali, com aquele quadro que hoje se comentou da árvore, um quadro infeliz, porque, para explicar significante e significado, traçou-se uma espécie de círculo, um semicírculo, barrado ao meio, em cima significante, embaixo significado. No significante se colocavam os fonemas, a sequência de fonemas, por exemplo, arbor, em latim, e embaixo se fazia o desenho de uma árvore, como se esse desenho fosse o significado daquele significante. O que verdadeiramente contraria Saussure, porque se você ler 2 ou 3 páginas à frente, você vai entender que ele fala em traços distintivos. Saussure foi o primeiro a utilizar traços distintivos, e expressão que não era dele, e que hoje a gente aprendeu a usar tanto em fonologia, não é? Usa-se muito em fonologia, fonética, semântica, componencial, etc. Por que aquilo não tinha nada a ver com significado? Porque, na verdade, o que você tinha era um plano de expressão em cima, mas não um significante, e embaixo o que você tinha no desenho da árvore era um outro signo, um signo visual. E que ele em si mesmo era um signo, portanto não podia ser um significado, dá para entender? A Diana falou em signo gestual, não é? O signo visual, exatamente era um signo visual. Portanto, aquele desenho não era de Saussure. Embora muitas vezes nós, professores, vocês são, boa parte daqui são colegas nossos, os demais serão, com certeza, no afã de bem explicar alguma coisa, cometamos barbaridades, né? Colocamos as coisas na lousa, e depois é que verificamos, não é bem isso que eu expliquei, não é bem assim, mas não acredito que Saussure tenha feito aquilo, até porque na coleção dos cahiers dos alunos dele, publicado posteriormente, o único em que aparece esse mal sinado desenho do signo é o do Bali. Então, quer dizer, não foi evidentemente de Saussure aquilo. Ora, essas coisas acontecem, então, mais tarde, aparece num fragmento de Saussure que foi recuperado em 1996, me parece, pelo Paré, que andou publicando boa parte dos manuscritos redescobertos de Saussure, na biblioteca de Harvard, me parece, nos Estados Unidos.
aparece um fragmento em que Saussure prefere chamar o signo de kenoma. Kenoma, do grego, quer dizer vazio. E é um grande enigma a gente saber o que é que ele se referia bem. Mas eu meditei muitas vezes sobre isso, pensei muitas vezes sobre isso. Eu penso que Saussure se referia a uma coisa que o signo tem de notável, e de qual nós não nos damos conta há muito tempo, que é que, evidentemente, o signo, uma vez que você faz a enunciação, da qual a Diana acabou de falar tão bem, menos no que se refere à minha pobre pessoa. Estou brincando com a Diana. Na enunciação, o que você tem é exatamente isso. A fala descontinua, interrompe, corta uma continuidade, que é a continuidade do silêncio. Mas, no momento em que ela faz isso, ela não corta só essa continuidade. É o problema da descontinuação da continuidade. Ela não faz só descontinuação da continuidade. Por quê? Porque ela vai começar uma outra realidade. O discurso vai iniciar uma outra realidade. Volta ao tema é um tema genésico, da criação do mundo. É outra realidade que vai começar quando o discurso começa. É outra coisa. Todo o discurso tem no começo dele, é como se tivesse no começo dele a frasezinha mágica. É como se fosse, era uma vez, nas histórias infantis. Quer dizer, nós temos que fazer de conta que o mundo vai ser inaugurado com o discurso que começa. Mas isso também, e aí vem o vazio a que eu me refiro, isso também é uma ilusão. Porque discurso nenhum verdadeiramente começa. Vou repetir. Discurso nenhum verdadeiramente começa. Por quê? Porque nenhum de nós, e todos nós fazemos discurso a todo instante, criou os signos com que faz o seu discurso. Esses signos vieram de outros discursos, da nossa coletividade, da nossa tribo, da nossa comunidade. Nós pegamos o trem andando, por assim dizer. Nós continuamos com o nosso discurso, os discursos que vieram antes. E isto é que é o progresso da ciência, faz com que o progresso da ciência seja não só acumulativo, mas seja também fruto de um corte, uma ruptura epistêmica, como falava o Bachelard. As duas coisas são complementares, mas não se opõem. Os complementares não se opõem, se somam. Quer dizer, é como se os discursos da nossa comunidade compusessem um único discurso, do qual cada discurso que nós fazemos é um fragmento. Nós perdemos a visão do todo, mas essa visão do todo existe a nível do que, por exemplo, hoje a semiótica trabalha como intersubjetividade, certas linhas da linguística também, intersubjetividade. E outros dizem simplesmente axiologia. Isto é, a axiologia é um micro-universo de valores e de antivalores. Quer dizer, a cultura brasileira, por exemplo, é um micro-universo de valores e de antivalores. Foi criado ao longo dos séculos pela cultura brasileira, e essa cultura não parou conosco, nós a recebemos no nosso berço, dos nossos pais, de nossas mães, nós continuamos continuando os discursos deles. E assim como nós não começamos o nosso discurso, porque eles o começaram, quando a gente vinha aqui falar sobre signo, eu estou retomando, eu não sei por que eu escrevo as coisas, porque depois eu largo aí. E também, se eu quiser ler, eu não entendo. Mas me irrita, isso me irrita um pouco. A Diana tem razão, eu sou polêmico, comigo mesmo. A Diana tem razão nisso, por isso que eu queria sair antes. As duas coisas não se opõem. A ciência é acumulativa, mas, ao mesmo tempo, essa acumulação faz com que se crie uma massa crítica de tal densidade e de tal intensidade que você tem, de repente, um salto epistemológico. Você passa para um nível superior. A tensão se rompe, por assim dizer,
como o processo digamos, da energia nuclear, em que você passa para um outro nível de tensão e as coisas se restabelecem numa outra realidade, numa outra dimensão. O progresso da ciência, portanto, nós participamos dele, queremos ou não. A ciência não começou conosco. A ciência não tem fundadores. A ciência tem fundações, mas não tem fundadores. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Tem fundações no sentido de que, por exemplo, sem dúvida, o curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure é uma fundação da fase moderna da ciência linguística e da semiótica. É o começo. Coisa curiosa, porque ele fez ao mesmo tempo as duas coisas. Ele que não acreditava em nada como linguística estabelecida ao tempo dele, porque quando um dos alunos dele sugeriu, foi sugerir a ele que fizesse uma espécie de manual capaz de fazer uma linguística geral, e que quem devia se encarregar disso era ele, certamente o homem mais informado sobre linguística do tempo dele. Ele recuou apavorado, dizendo que era extremamente prematuro isso, porque não havia nada que estivesse realmente estabelecido. Ele dizia, por exemplo, uma das coisas que ele disse, que ele próprio não sabia explicar o problema da diferença e da identidade. Isto é, Saussure é o homem que afirmou o binarismo, porque ele reconheceu que os signos se opõem por diferenças, por traços diferenciais de sentido, ou por traços diferenciais de função fonológica, isto é, de plano de expressão dotados de significado, se distinguia por pelo menos algum traço de oposição. Eles tinham, como você tem, por exemplo, a série das consoantes oclusivas bilabiais, você tem sonoro e você tem surdo. A oposição entre sonoro e surdo faz a diferença entre toda a série, por exemplo, B, D, G, P, T, Q, etc. Então, essa oposição, essa coisa, isso é que é o binarismo, na verdade. Mas, se vocês encararem bem, o binarismo estava já quando Saussure dizia que na língua tudo gira em torno de igualdades e de diferenças. A frase que aparece no curso é o mecanismo linguístico gira inteiramente sobre identidades e diferenças. Mas ele achava que o que importava era a diferença, porque a diferença é que é significativa. A identidade não cria diferenças, evidente. Duas coisas iguais acabam se confundindo como uma e a mesma coisa. Não é? Daí, que o que é carregado de diferença, de sentido, é a diferença. Ora, a diferença significa, a diferença aparece num universo de polêmicas. Não no universo da concórdia, mas no universo da polêmica. Se nós não lermos um texto com a desconfiança radical de que esse texto possa, de algum modo, ser melhorado, de que esse texto possa, de algum modo, ser, portanto, contrariado, contraditado, e estou bem ciente de que contrário não é o mesmo que contraditório, não é? Embora os dois falem de diferenças, contrário é uma coisa e contraditório é outra. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas quando a gente lembra do quadrado semiótico, fica fácil. Por exemplo, no quadrado semiótico, se eu fizer o quadrado semiótico de, digamos, sexualidade e puser macho e fêmea, como dois funtivos, que constroem a sexualidade no nível maior, se eu puser isto, eu verifico o seguinte, que fêmea, S2, né, nos termos do quadrado semiótico, macho é S1, fêmea é S2. Agora, fêmea é o contrário de macho, não é? Porque tem um traço diferencial. Isto é, no campo da sexualidade, é fêmea aquilo que não é macho. Deu para entender? Porque nós estamos num universo binário. Você só tem dois sexos. Não é?
dentro da formação original, certo? Agora, se você disser contraditório, um traço contraditório seria ser macho e não macho, S1 e não S1, né? Por exemplo. Macho e não pode coexistir no mesmo enunciado, digamos. Um animal, você não pode dizer de um animal ao mesmo tempo que ele é macho e não macho. Supostamente, isso não poderia ser feito. Evidentemente que a língua pode fazer qualquer coisa. O discurso pode fazer qualquer coisa. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que não há nada que esteja realmente terminado. Mesmo o quadrado semiótico, por exemplo, o quadrado semiótico pode ser indefinidamente melhorado, se nós quisermos. Por exemplo, se eu pensar em termos do quadrado da veredicção, do dizer verdadeiro, por exemplo, nós dizemos que uma coisa é verdadeira quando nós usamos dois tipos de linguagem, né? Uma linguagem objeto, que afirma qualquer coisa, faz um enunciado. Por exemplo, a Lua é o satélite da Terra. Isso é um enunciado, digamos. Mas aí é preciso que venha algum outro enunciado que diga se esse enunciado é verdadeiro ou é falso. Então, quando eu digo a Lua é o satélite da Terra, vem outro astrônomo, por exemplo, e diz, é verdade, a Lua é o satélite da Terra. Eu tomo, então, o primeiro enunciado como enunciado ao modo do parecer, o segundo enunciado é um enunciado ao modo do ser. Quando eu tenho o parecer igual ao ser, eu tenho uma verdade. Então eu digo, isso é verdadeiro. Deu para entender? Não é? Verdadeiro é aquilo que parece o que de fato é, ou que é aquilo que parece. Isso é verdadeiro. Mas agora, se eu quiser melhorar isso ainda, eu posso ter diversos tipos de verdade. Por exemplo, eu posso ter uma verdade atestada por outro. É diferente de uma verdade atestada por mim mesmo. Não é? Eu posso ter uma verdade, como aqui nós vamos buscar no cartório. Você vai no cartório e manda reconhecer a firma. O tabelião bate lá, reconheço a firma é verdadeira. Então, isso é reconhecido pela experiência do outro, mas não pela sua. Mas você pode ter atestado por você mesmo, não é? Apenas. Essa diferença também, se eu quiser, eu extrapolo isso, por exemplo, mais ou menos improvisando, eu posso extrapolar isso para aplicar, digamos, a qualquer ponto da semiótica. Digamos que eu esteja trabalhando com a ideia do conhecimento. Então, eu tenho, de um lado, o conhecimento vem pelo saber ou vem pelo crer. São dois modos que nós temos, por exemplo, de conhecimento. Temos mais, mas vamos parar, por exemplo, em dois, para falar em dicotomias. Então, eu tenho o conhecimento pelo saber, é o conhecimento construído. O que quer dizer construído? Quer dizer construído pela experiência do próprio indivíduo portador do saber. Quando eu digo, por exemplo, eu sei tal coisa, eu estou dizendo, eu sei isso porque eu vi isto, eu assisti isso, ou eu fiz isso. Eu tenho experiência pessoal disso. Mas ocorre que muitas coisas, como, por exemplo, eu citei há pouco, a Lua é o satélite da Terra, isso não é experiência pessoal minha. Isso vem do fato de eu acreditar no que os astrônomos disseram, um repetindo o outro. Vejam que nós não se trata da verdade, se trata de repetir as coisas e nós achamos que isso é verdadeiro. Então, agora eu tenho que crer. Eu posso crer ou não nisso. Não é? Como tem gente ainda, me diz, que tem gente que ainda acredita que o homem não desceu na Lua. Porque é impossível. Imagina, o homem vai descer naquele... A Lua é desse tamanhozinho, não é um caco de... Como é que vai descer alguém vai descer lá? Como é que vai chegar lá? Não tinha isso nos nossos sertões, não faz muito tempo, não sei se ainda tem, mas teve. Eu conheci gente que dizia, não acreditava nisso. Ainda deve ter, né? Na capital também, não é? Quer dizer, os caipiras não estão só no interior, os caipiras estão na capital também, não é? Então, quer dizer, o crer vem da onde? Não é uma verdade construída, é uma verdade revelada. O que quer dizer revelada? Quer dizer, veio da experiência do outro, não veio da minha. E, portanto, é uma verdade sujeita a caução. É um boato, um rumor,
É um boato. Quando o outro diz uma coisa para você, você pode duvidar se aconteceu ou não. Fulano, eu fiz isso, isso. Ah, fez, mas pode duvidar. Então, o crer é sempre objeto de dúvida. É objeto de dúvida. Aquilo que é objeto de dúvida. Você tem que calcionar para chegar à certeza. E mesmo a certeza não te dá a segurança de que se trata da verdade. É uma maneira mais intensa de crer, mas veja, os nossos conhecimentos são feitos assim. Que pobreza que são os nossos conhecimentos, quando os nossos conhecimentos dependem dessas modalizações de eu creio ser verdadeiro mas eu não posso afirmar isso. Como eu disse a vocês ontem, eu creio que Napoleão existiu, mas eu não conheci Napoleão. Não sei onde ele morou, peguei a mão dele, não fui vizinho dele. Eu tenho que acreditar que Napoleão existiu. Por quê? Porque eu li em algum lugar. Mesmo as pessoas que o conheceram pessoalmente estão mortas há muito tempo. Então, que conhecimento eu tenho de Napoleão? É saber? É conhecimento, com certeza. Mas é saber? Não. É crer. Nunca começamos o discurso. O outro começou por nós. Por outro lado, o discurso também não termina. Esse discurso que eu estou fazendo aqui é uma continuação do discurso da Diana, se vocês prestarem atenção. E quando vocês comentarem essas palestras que nós tivemos aqui esses dias, vocês estarão continuando o nosso discurso. Melhorando, piorando, de qualquer forma, fazendo a única coisa que nós podemos fazer, que nossa cabeça sabe fazer, que é, sabe o quê? Parafrasear. Nós fazemos paráfrases o tempo todo. Nós fazemos paráfrases desde que nascemos. Quando a mãe ensina o filho a falar, o filho começa a falar fazendo paráfrases, parafraseando a mãe. A mãe parafraseia a criança também, depois. Porque esse negócio de manipulação que a Diana falou, que vem do jogo de manipulação, do fazer, aliás, o primeiro grande trabalho sobre manipulação que eu li foi o da Diana. A Diana estava na França ainda, quando fez um trabalho sobre manipulação lá, publicou na Acte Semiotique, não foi, Diana? E um belo trabalho, e me impressionou a segurança da Diana. Eu conhecia a Diana entrou na minha escola quando eu estava saindo dela. Eu estava me formando, a Diana entrou. Nós não vamos falar a idade, né, Diana? Mas eu estava no último... Faz algum tempinho. O século passado. Bom, o fato é o seguinte, a gente nunca termina o discurso. O discurso nunca termina. Nós vamos terminar, os discursos não. Os discursos vão continuar. Essa passagem de tocha é muito bonita. Essa corrida que nós fazemos, que continua com vocês. Esse negócio que começou com Saussure e quase morreu, porque eu acho que Saussure começou a ter realmente algum valor, o reconhecimento do seu valor na França, com a edição do curso dele de 53. Antes, ele não tinha praticamente conhecimento de ninguém. A tal ponto que o próprio Méliès, que eu citei há pouco, quando se completou 25 anos da morte de Saussure, os ex-alunos dele, alguns, resolveram fazer uma homenagem ao pé do túmulo dele, lá em Paris, lá em Genebra. E pediram ao Méliès que falasse nessa ocasião. E Méliès fez o discurso. E uma coisa que me disse impressionante, eu acho, foi que Saussure tinha sido um homem cujo destino tinha sido incompleto. Não tinha vivido o destino todo dele. Eu me lembro de uma frase do Merleau-Ponty que fala que o homem completa o seu destino quando morre. Até então você não tem destino. E é verdade. Porque até o último momento o homem pode ser o contrário do que foi até então. Um moribundo num leito de morte, um assassino cruel, pode se arrepender ainda e até se angelizar com alguma sorte. E vice-versa, pode acontecer também. Quer dizer, quando é que se completa a história do homem?
Onde é que se completa o destino do homem? Quando ele morre. E Saussure, como que não morreu, porque não chegou a completar o seu destino. Mas, meu Deus, queriam mais. Em 53 começa a descobrir outro Saussure, o Saussure geralista. E depois do Saussure geralista, que fez a linguística geral, que até então não existia, que é estrutural, não é? Aí veio o estruturalista, aí veio, logo depois, na década de 60, descobriram no Saussure o começo da semiótica, que ele ainda chamava de semiologia, como vocês sabem. Em 66, a semiologia vem a fundo, finalmente, com o Greimas. Nós falamos sempre da semiótica francesa, evidentemente. Em 66, vem com um livro do Greimas, que é a semântica estrutural. E, de lá para cá, ela mudou tremendamente de modo de ser, de natureza, de função. Por exemplo, o primeiro modelo, que nós poderíamos chamar da semiótica, foi certamente o modelo que começava com a semântica estrutural e ia até 1970, mais ou menos, com Guissens, e que era um modelo narrativo, de base narrativa, com o fulcro no que então se chamava ação, hoje evoluiu para evento, não é bem ação, é mais ou menos a mesma coisa, e no percurso narrativo. E o percurso narrativo tinha algumas peculiaridades curiosas, inclusive contradições internas, do tipo, por exemplo, o percurso narrativo supunha a anterioridade de um sujeito que fizesse o percurso. Ora, esse sujeito que fazia o percurso, fazia um percurso que ele havia planejado, porque a racionalidade do homem se demonstra nisso. Não é? O sentido da ação, a racionalidade do homem se demonstra no sentido que as ações dele têm. E o sentido que as ações dele têm, desde o céu, né, vem sendo entendido como o sentido como um movimento, um deslocamento, um movimento finalisticamente orientado. Quer dizer, um movimento, uma atividade orientada para o seu final. Isto é, nós desenvolvemos atividades que têm um objeto a conquistar. Não é? Senão, nós não desenvolveríamos atividade nenhuma. Nós tentamos realizar valores com a nossa atividade. Pois bem, só que no primeiro modelo, Greimas exigia a tal da objetividade de que a Diana também falou aqui hoje. O que supunha o quê? Supunha a eliminação dos traços da pessoalidade. Ora, se você tira os traços da pessoalidade, você não só desumaniza a ação, você torna impossível a ação, porque você elimina o ator semiótico, você elimina o ser que quer fazer alguma coisa. E a contradição está nisso. Se você elimina o ser que quer alguma coisa, como é que esse ser pode ter um programa narrativo a desenvolver? Como é que ele pode ter um projeto de vida? Se você elimina um sujeito. Inclusive, você não poderia ter pessoa, porque o conceito de pessoa é pessoa gramatical que nós estamos falando. O conceito de pessoa se firma na comunicação. É no ato de comunicação que o conceito de pessoa se firma. Nós falamos de pessoa desde que haja a primeira pessoa, o enunciador, ou, digamos, o falante, segunda, o enunciatário, o ouvinte, digamos, quando a comunicação é falada. E a terceira não existe. Por que não existe? Porque a terceira é uma não-pessoa. A terceira é aquilo de que se fala, de que falante e ouvinte falam. Portanto, é uma não-pessoa, é uma categoria neutra. As gramáticas brasileiras ignoram o gênero neutro. Então, eu não sei onde é que eles põem adjutantes, como, por exemplo, isso, isto. Não é? Quer dizer, nós temos sim o neutro. Claro que temos. O que corresponde em francês,
né? O ir, no francês, por exemplo, de il pleut, né? O inglês, it rains, né? Chove, né? Es regnet, em alemão, chove, esse também é neutro. Em espanhol, você pode, em espanhol arcaico se dizia ello llueve, ello, é ele. Português bem arcaico tinha, ele chove. Há traços documentados disso. Então, ele é neutro. Corresponde ao ele, o espanhol, corresponde ao il, o francês, corresponde ao it, o inglês, não é? Corresponde ao ex, alemão. Existe isso. Então, você tem, na verdade, duas pessoas, não três. E, ao ter essas duas pessoas, você tem o quê? Você tem o que fala, o que ouve. Um outro problema. Geralmente, o sistema de comunicação esquece o monólogo. E o monólogo? Bom, agora vem aquela distinção de que a Diana falava, não é? Entre o actante e o ator. Você pode ter um ator só desenvolvendo os dois papéis. Na verdade, isto é, eu posso, eu mesmo, falar comigo. Posso falar comigo mesmo, falar com os meus botões. Nós vivemos fazendo isso o tempo todo. E aí, eu sou um ator, mas eu sou dois actantes. Porque eu sou enunciador, quando eu falo, e eu sou enunciatário, quando eu ouço. Notem, este não é um caso excepcional. Essa binaridade, Bakhtin falava, o próprio monólogo é dialógico. Deu para entender, né? É um diálogo interno. Então, o monólogo é dialógico porque tem os dois logos, tem os dois actantes. Mas isso não é diferente, quer dizer, o diálogo não é só uma construção onde você tem dois atores, cada um deles investido de um papel actancial, um de enunciador, outro de enunciatário. Não. Na verdade, mesmo o diálogo você tem dois monólogos. Por quê? Porque no momento em que eu dialogo com alguém, como estou fazendo com vocês agora, eu sou um, vocês são 50, mas vocês são um actante só, quando me ouvem. Certo? Vocês são 50 atores, mas um actante só. Porque se comportam todos como ouvintes. Ah, mas e eu não? Eu também. Eu sou o primeiro que me ouço quando falo. E, portanto, eu respondo a mim mesmo. Respondo a mim mesmo de que modo? Por exemplo, olhando para a carinha de vocês e vendo, será que estão entendendo? Está aborrecido, está muito chato? Não é verdade? Ou seja, eu incorporo a fala de vocês, a possível fala de vocês na minha fala. A minha fala é planejada assim. Ou seja, vocês estão dentro de mim também. Eu e o outro não é algo que se passe só em transitividade estereoceptiva, fora de mim. Se passa numa transitividade interoceptiva, ou, se vocês preferirem, numa relação reflexa. Refletir é isso. Então, na verdade, a comunicação deveria trabalhar com um sujeito enunciador, que também é enunciatário. Mesmo no turno de fala, em que ele se comporta como enunciador, ele não é enunciador só, ele é os dois. Estamos de novo na polêmica, não? Eu vivo polêmica mesmo, como a Diana disse, porque eu tenho consciência aguda disso, e eu não vejo isso desenvolvido. Eu não vejo isso desenvolvido. Vocês viram algum sistema de comunicação que mostre isso? Quer dizer, tem a frase do Bakhtin, que citei, perfeita. O próprio monólogo é dialogizado. Se o monólogo é dialogizado, é exatamente isso que ele quer dizer. Mas ser dialogizado tem outras repercussões. Que outras repercussões? A seguinte, gente, falta uma mediação entre os dois conceitos capitais do Saussure, de Lang e Parole. O que é que falta? Falta um mediador, falta uma mediação. Por quê?
Porque a Langue você nunca tem. A Langue é um sistema do qual você nunca toma conhecimento, a não ser através do discurso, através da parole. Você toma conhecimento da Langue quando você fala, mas quando você fala não é mais a Langue, é a parole. Ou seja, observem isso, como isso é grave, como isso está cheio de consequências. Se querem ver como isso é grave? A solução que eu dou é assim: o discurso está ao nível de manifestação, mas você só pode entender o discurso que está ao nível da significação se você postular que existe subjacente a ele, no nível imanente, como pressuposto imanente do discurso, a Langue, a língua. Deu para entender? Na verdade, se realiza os dois. Quando você atualiza a língua no ato de fala, que vai dar o discurso, quando você atualiza a língua, você está fazendo duas coisas, na verdade. Por que não se dão conta disso? Por que não escrevem isso? Será que é tão difícil de entender isso? A semiótica, eu não sei que caminhos terá amanhã. Eu desejaria muitíssimo, creio nisso, creio que, aproveitando a distinção que a Diana fez, você tem sistemas de signos verbais. Desses sistemas vai se encarregar a linguística, certamente. E você tem, por outro lado, sistemas de signos gestuais, compreendendo por gestuais todos os que não são verbais, todos os não verbais. A semiótica vai se encarregar dos sistemas de signos não verbais. Mas eu penso que ela vai se encarregar, amanhã ela será o modo de compreender, de ler as práticas sociais, enquanto comportamentos organizados, finalisticamente dirigidos para o seu objetivo, organizados em vista de alcançar determinado objetivo. Por exemplo, eu posso ler, semana passada me fizeram isso, me fizeram uma maldade, me convidaram a mim e a Helenice para falarmos uma semana na Secretaria da Comunicação, em São Paulo. E nós fomos. E lá se tratava de fazer... que papel semiótica tem para professores secundários, dirigida a coisa? Que papel semiótica tem, por exemplo, que importância tem para o currículo do ginásio, para o currículo do... Não sei como é ser primeiro ciclo, segundo ciclo, não sei como é que chama, mas no meu tempo era ginásio. Que importância tem para o ginásio, que importância tem para o curso médio, né? E me pediram, por exemplo, professor, dê um exemplo aí, faça uma leitura semiótica da educação física. Eu falei, ô gente, mas vocês pensam que eu sou o quê? Eu sou o homem da mala que leva já... Vai embair incautos na rua vendendo pulseirinha de bronze como se fosse de ouro, ou o remédio que cura tudo para nascer universal, prometendo mostrar a Catarina depois, né, de dentro da mala, tirar a cobra, né? Quer dizer, porque vocês estão me pedindo para improvisar uma coisa que não é assim. Ah, não, mas tanto me apertaram e falaram, mas professor, não, mas isso é muito vago. Aí me propuseram, leia um jogo de futebol. Então me deram uma notícia de jogo de futebol. Eu vou ler esse trechinho rapidamente, porque eu notei o trechinho, é muito rápido. E dizia assim, esse trecho falava, eu disse para eles, eu comecei definindo isotopia. Isotopia é um plano de conteúdo paramétrico. Paramétrico quer dizer disperso, semeado aqui e ali, em todos os lugares. Então, você tem a isotopia, é o que dá o sentido contextual. Contextual, por falar nisso, tem nada a ver com realidade. Contextual tem a ver com o discurso. O contexto está dentro do discurso. O que você precisa saber do discurso está no discurso. Não está fora dele. O que está fora dele não é discurso. Tá? Então, não apelem para o negócio do discurso. Não é por aí. Né? Não apelem para o que está fora do discurso. Está dentro do discurso que você tem que saber. Pois bem,
O Bach insistia muito, como é que ele falava, Diana? Hors du texte, point du salut. O Lamarck sempre repetia isso. Fora do texto não há salvação. Fora do texto não há salvação. Não leiam nada fora do texto. Quer saber quem foi Fabiano? Vou dar um exemplo ontem, que minha colega perguntou. Querem saber quem foi Fabiano? Está em Vidas Secas, em lugar mais nenhum do mundo. Não está em Palmeira dos Índios, não, nem na cabeça do Graciliano Ramos, que pouco importa o que pensou. Não importa o que o Graciliano pensou. Por quê? Porque quem lê sou eu. Não é? O sentido sou eu que faço. Não disse a vocês que nós temos que perguntar para o outro o que nós falamos, que nós não sabemos o que nós falamos? Então, quando eu leio, Graciliano fez o discurso, objeto, mas eu tomo como discurso objeto. E enquanto ele está fazendo o discurso dele, eu estou interpretando na minha cabeça. Paráfrase, falei há pouco. Eu estou parafraseando. Certo? Ele quer dizer que, e explico para mim mesmo, porque eu sou burro. Então, ouço o que ele disse, explico para mim, o que ele disse aí é isto. Traduzo no meu próprio termo. Não é assim que nós fazemos? Todos nós fazemos isso. Monólogo do lado de lá, monólogo do lado de cá. Ou monólogo, intradiálogo. Diálogo interno de mim comigo mesmo. Então nós vivemos fazendo esse tipo de paráfrases e tal. Aí eu disse para eles, bom, então nós vamos fazer o seguinte. É claro que eu posso tratar o futebol como, o jogo de futebol como um discurso. Por quê? Porque para você ter um discurso, você precisa ter a descrição de uma história. Tomando por história, no sentido mais simples, a transformação de um estado de coisas em outro estado de coisas, pelo fazer do homem. Está certo? Então, quando eu vou ler alguma coisa, e eu tenho isto, eu tenho a descrição do estado de coisas, que depois, pelo fazer do homem, se transforma em outro estado de coisas, então eu tenho a narrativa. Eu tenho uma narrativa. No futebol eu tenho um objeto a alcançar, o que vai me dar a finalidade, que eu dizia, a finalidade dos movimentos. Os movimentos dos jogadores todos se explicam em função de dois objetos, pelo menos, que eles querem alcançar. Um é marcar gols, e o outro é ficar com a bola o mais tempo possível. Para que o outro não marque gols, evidentemente. Não é? Então, e eu tenho entre eles uma relação também de instrumentalidade e de terminalidade. Qual é o objetivo instrumental? O que é menos importante? O que está em função de servir o outro? A posse da bola. Certo? Então, a posse da bola é um objeto de valor instrumental. Fazer o gol é o objeto final. Está certo? Então, é um objeto terminal. Então, eu tenho também essa relação. Vocês estão vendo que é um comportamento gestual, organizado no tempo e no espaço, pelo movimento dos atletas, e com dois objetivos até. E aí, a leitura do que me deram para ler, você tem, eu tinha lá o seguinte, eu tinha várias palavras que construíam a mesma isotopia. Ele dizia assim, deixa eu ver. Onde está isso? Bem, está aqui, achei. Ele dizia assim, o quadro tem uma defesa bem estruturada. Defesa. A linha de ataque é um pouco fraca. Ataque. Defesa, ataque. Estão no mesmo campo semântico, não estão? Vão pegando os que têm sentidos parcialmente iguais. A nossa cabeça funciona assim. Vai segurando o que tem sentido parcialmente igual. Para ter sentido, precisa ter, pelo menos, repetir duas vezes uma coisa. Se você não repetir, não tem sentido. Certo? É a diferença entre o ruído, alguém bate na porta quando passa, faz assim. Isso é um ruído. Mas se alguém fizer assim, ó, tem sentido. Vocês dizem assim, alguém está pedindo para abrir. Não é assim? Então, para ter sentido, precisa ser repetido.
Se não for repetido, não tem sentido. Porque também não tem forma. Para haver forma, precisa ser repetido. Bom, eu tenho essa disputa desses objetos, valores, etc. e tal. Na linha de ataque, eu tenho, por exemplo, tinha duas figuras curiosas. Falava de duas figuras que davam destaque, era uma, o artilheiro que não perdoa, e o outro é o capitão que comanda o contra-ataque. Onde estão no mesmo campo semântico? Artilheiro é o mesmo campo dos outros, né? De defesa e ataque. Artilheiro, capitão. Do que esse texto está falando, gente? Mas não vale, você leu já outro sentido. Ele está falando da partida de futebol. O que nós temos aqui? Nós temos um discurso com dois textos. Um texto ao modo do parecer, que é o de futebol, é a partida de futebol. E o texto ao modo do ser, que é um texto mítico, porque se está falando de vida e de morte. Não é? Trazia também isso, falava em a decisão pela morte súbita. Pronto. Está aí. O que o texto está falando? Vocês estão vendo? É o texto mais banal, o texto mais simples, uma notícia de jornal. É difícil ler isto? Isso é facílimo. É assim que nós entendemos o texto. Aquilo que foi semeado, que foi disseminado, que está inerte na página, à medida que nós vamos lendo, nós vamos atando, como enfiando contas num colar, num fio único. Isso é a isotopia. Vamos construindo o sentido contextual. Vamos construir o sentido contextual, que é um sentido novo. Não é mais o das palavras isoladas. Dá um exemplo pequenino. No enfermeiro de Machado de Assis, eu trabalhei muitas vezes com isso, professor tem essas coisas, né? Depois lembra dos exemplos. No enfermeiro de Machado de Assis tem um episódiozinho muito curioso. O enfermeiro, trata-se de um enfermeiro que cuida um velho moribundo e extremamente antipático, agressivo. O velho está dormindo, numa determinada cena, o enfermeiro dorme também, adormece também, vendo ele dormindo. Aí o velho desperta, vendo o enfermeiro que devia cuidar dele dormindo, passa a mão numa moringa que está ao pé do leito dele e arremessa contra o enfermeiro. Bate na face do enfermeiro, o enfermeiro acorda daquele jeito, se sente atacado e reage, pega o velho pelo gasnete e esgana. Coitado do velho, o velho morre. É a ação, é o auge, o clímax do conto. Agora eu pergunto a vocês. Se eu fosse buscar o verbete moringa no dicionário, para saber o que significa moringa, digamos que eu não soubesse português, vou ver o que será que ele pegou que fez isso. Vou ler moringa, vai dar lá, sabe o quê? 2 ou 3 traços. Bilha de barro para a água potável. 4 traços eu dei. Bilha de barro para a água potável. Está certo, não está? Mas e no trecho do Machado de Assis, o que é que significa? Significa, da água, ele toma água com aquilo? Água potável, qualquer coisa? Então, significa o que ele faz. O que ele faz? Ele arremessa contra o enfermeiro. Ele arremessou isso como o quê? Como uma arma. E uma arma ofensiva, e não é uma arma para se defender, foi uma arma para agredir. Vocês estão vendo como muda de sentido o contexto? A isotopia faz isso. Vai mudando os sentidos. Toma os sentidos de lá da língua, põe junto de outras palavras que têm outros sentidos, elas se influenciam umas às outras e o texto vai se compondo na nossa cabeça assim. Vamos continuar. Querem ver? O artilheiro que não perdoa, o capitão que comanda o contra-ataque, outro termo militar. Na mesma linha da metalinguagem militarizante do futebol, vimos falar do chute, que vem do inglês shooting, né? Atirar, dar um tiro.
disparo de uma arma, né? Tiro certeiro no último reduto do adversário, tiro, já está tiro direitinho, denotado, né? No último reduto é um fortinho, uma fortaleza, um lugar fortificado. No último reduto do adversário, da bomba que destroçou a defesa adversária, e assim por diante, continua. Bom, então você tem, o adversário é o vilão, se a gente quiser pensar no esquema quitancial. Os jogadores do time da gente são os heróis, o artilheiro, o outro principalmente, o capitão. Então você tem herói e vilão, você tem um objeto, valor. Você tem os adjuvantes, que são o quê? São os que jogam nas outras posições, e às vezes até o juiz, por isso que a mãe do juiz não presta. Não é? Todo mundo xinga, né? Porque está ajudando o outro. Então é o adjuvante, né? E, muito curiosamente, o conjunto dos jogadores e dos torcedores se autodenominam, muito sintomáticos, de nação até. A nação corintiana, falava o texto. Vejam, então você tem um jogo de uma nação, a nação corintiana, contra outra nação, a nação inimiga. Ora, nesse quadro, a figura do torcedor também tem uma importância que não se pode exagerar, né? A tal ponto ele se identifica com a figura do jogador, por aquele mecanismo de debreagem aquitancial, né? Ele se debreia na figura do outro. Que ele veste a camisa. Pode ser um perna de pau, põe a camisa número 10 do Santos, né? É um perna de pau, mas debriou, tirou, perdeu a personalidade dele, afasta a personalidade dele, capta do Pelé e se fantasia com aquilo, se veste com aquilo. Isso é notável, como problema de embreagem, né? E até mesmo promove uma guerra verdadeira na torcida, se for preciso, como vocês sabem, ou no campo ou fora do campo. Vocês estão vendo que nós estamos tratando aqui, não falta nem para ser completo, não faltava nem para o time ser completo, o banco de reservas, que corresponde na guerra à massa de manobra, né, massa de manobra, né, forças de reserva, o exército tem uma força de reserva. Não faltava também o Estado-Maior do time, que é composto pelo técnico, que prepara os planos de ataque, essa coisa toda, o técnico, o ajudante do técnico, o roupeiro, o massagista, o psicólogo, quem mais vier. Está todo mundo planejando para o time ganhar, não é isso? Assim examinadas, as partidas de futebol, enquanto práticas de educação física, constituem discursos gestuais que dão origem a dois textos. Um texto literal, figurativo, ao modo do parecer, que, observado no nível da manifestação, tem uma significação geral, que é aquela que foi dada pelo Barão de Coubertin, né, que é o fundador lá dos Jogos das Olimpíadas Modernas, né, que dizia o seguinte: o importante não é ganhar ou perder, o importante é competir. Ela dizia isso, ela definia isso. Mas esse é o texto ao modo do parecer que ele estava lendo. O segundo texto, se você não quiser se deixar levar pelas palavras, você vai ler o texto embaixo desse, que é toda essa guerra entre dois times. E, portanto, é um texto mítico. É um texto mítico. Esse texto é um texto trópico, ou metafórico, se quiserem. Trópico no sentido de tropo de linguagem, né? De significação abstrata, ao modo do ser. E assim, o jogo que parecia um mero entretenimento pelo Barão de Coubertin, na verdade, é uma batalha entre a vida e a morte. Não é?
vocês estão vendo, é uma paráfrase metafórica. O entretenimento é uma paráfrase metafórica de um mito, velho como a humanidade, e no qual radica, aliás, a axiologia profunda que organiza as nações, como um todo fechado em si mesmo e, portanto, contrário a qualquer outra nação, a qualquer outra totalidade. Vocês estão vendo como vai longe o negócio do futebol, o significado dele? Além de, como prática esportiva, evidentemente, aprimorar individualmente o físico de cada atleta, contribuir para a melhoria do biotipo do brasileiro, por exemplo, contribuir para, com a melhoria do estado atlético dele, contribuir para a manutenção de um melhor estado de saúde do povo, diminuição de dinheiro, de gasto com dinheiro, com hospitais, essas coisas todas. O que você tem aqui também é um mito da união de um povo que joga futebol, que torce pelo futebol. Quer dizer, o futebol não é uma coisa de menor importância, por esses seus valores simbólicos. Né? Não vamos pensar como o Barão de Cupertino, amável sujeito, né? Não sei até que ponto equivocado ou não, faltou uma outra, entre aquelas manipulações que a Diana apresentou, falta uma outra, que eu vou dar agora, que é do Barão de Cupertino, eu acho. Há além da sedução, da tentação, etc., que a Diana citou aqui, da provocação e tal, há uma outra, a do auto-engano. A do auto-engano é aquela que aparece na fábula da raposa e as uvas. Estão verdes. Né? Nós nos auto-enganamos muitas vezes. E é bom até fazer isso, porque senão a gente não segue em frente. Se a gente não se auto-enganar. Por exemplo, o maior dos auto-enganos, eu acho, é a esperança. Vou recitar para vocês um versinho do Vicente de Carvalho. Eu gosto do Vicente de Carvalho. Ele diz assim, falando da esperança, ele diz assim: só a leve esperança nesta vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma longa esperança malograda. Vocês estão vendo? Pessimista, né, Vicente Carvalho? Mas a vida é isso mesmo. A vida é uma enorme esperança malograda. Uma esperança que a gente não pode deixar morrer nunca. Mesmo que a gente saiba que ela vai malograr. Porque se nós perdermos a esperança, nós entramos pelas portas do inferno. Segundo Dante, o que está escrito em cima, na porta do inferno. Lasciate ogni speranza, voi que entrate. Né? Deixai toda esperança, vós que entrais. As penas do inferno consistem nisso, em não ter esperança. O homem não precisa ter certeza de nada. Nós, quando trabalhamos com semiótica, quando tivemos que nós temos 3, 4 alunos interessados, às vezes chega um par, ele não chega a isso. Já tive vezes de chegar numa sala de aula e encontrar um aluno me esperando. Talvez eu merecesse, não sei. Mas o fato é que talvez tivesse assustado demais as pessoas. A gente produz efeitos, às vezes, nas pessoas inesperados. Bom, o fato é que nós não precisamos ter certeza de nada na vida. O homem não precisa de certeza para nada, para fazer nada. Ele pode fazer tudo sem ter certeza. Mas de uma coisa ele não pode abrir mão. O homem não pode deixar de ter esperança. Se ele deixar de ter esperança, não tem mais razão nenhuma para viver. E isso, nós que trabalhamos com linguística, com semiótica, temos de nos lembrar a cada momento da nossa vida, a cada dia, para renovar nossa fé. E para continuar a manter essa tradição desse tipo de reunião que nós fizemos aqui. Muito obrigado.